E quem é o perseguidor mor no Brasil? Alguma coisa já está acontecendo com ele, está sendo sancionado pelos Estados Unidos, o perseguidor mor no Brasil. E então houve um alívio, o tal do tarifaço estaria em vigor a partir de amanhã, um tarifaço realmente forte contra os produtos que o Brasil exporta. Mas o presidente Donald Trump aliviou. Eu quero só trazer uns números aqui. Quando o Lula tomou posse aqui no Brasil, ele entendeu de aumentar a dívida, aumentando os juros da Selic, o Tesouro Direto. Essa tem sido a política dele. E isso fez muita diferença. Entrou muito dólar no Brasil. O Brasil acumulou reservas internacionais fortes. Com reservas internacionais fortes, a gente pode falar grosso com os outros países do mundo. E isso durou. Essas reservas foram mantidas e estão num nível ainda muito bom. Eu procurei saber qual é o nível dessas reservas internacionais que o Brasil tem. O Brasil tem 346 bilhões de dólares depositados no exterior. A gente paga um juros altíssimo no Brasil e esse dinheiro está praticamente perdido. É um dinheiro que só serve para emergências. E então esse é o número, 346 bilhões de dólares que o Brasil tem lá. É muito dinheiro. Mas em compensação, acumula uma dívida que já chega a 365 bilhões de dólares. O Brasil já está devendo ao exterior em dólares mais do que tem lá fora. Aqui dentro a dívida é colossal, 8 trilhões de reais, aumentando a mais de 100 bilhões de reais por mês a dívida. E o país não paga um centavo dessa dívida. Paga dívida fazendo mais dívida, aumentando a dívida. E isso, claro, tem um limite. E esse limite não está longe, porque os juros que o Brasil paga para manter essa dívida, rolar essa dívida, é de 15%, mas 15% é o referencial. Na verdade, quem compra a dívida do Brasil não quer só os 15%, quer 15% e mais alguma coisa. Inclusive, até o próprio Tesouro Direto, se você botar dinheiro aplicado, ele vai te pagar 15% mais alguma coisa ainda. De forma que isso é o melhor investimento que existe hoje, até o Brasil quebrar, é aplicar em Tesouro Direto. Mas se quebrar para Tesouro Direto, já quebrou para as outras aplicações também, poupança, etc. Então, quem garante a poupança é o governo e quem garante o Tesouro Direto também. Então, nós estamos no mesmo barco. Até o Brasil terminar de afundar, é o melhor negócio que existe, Tesouro Direto. Você tem um dinheiro, bote em Tesouro Direto. A partir lá de R$100, R$200, valores pequenos você já pode aplicar em Tesouro Direto. Busque essa informação. É o melhor negócio, a melhor aplicação de dinheiro. Qualquer dinheiro que você tiver, que puder, bote aplicado em Tesouro Direto. Dizem entendidos que o Bitcoin pode ser melhor, mas como eu não entendo de Bitcoin, aqui, dentre as opções disponíveis, o melhor negócio é Tesouro Direto, ou seja, direto porque não tem intermediário, você aplica direto, você tem que se credenciar, se cadastrar em algum lugar aí, isso também não custa para isso, mas você começa a aplicar diretamente. Eu aplico através do Banco do Brasil. Aplicava, porque hoje já praticamente acabou o que eu tinha aplicado lá, mas através do Banco do Brasil. Melhor negócio. Mas por quê? Porque o Brasil está à beira da falência. Os juros são altíssimos e só vão aumentar. Ninguém tem esperança desses juros de Selic baixarem.
eles só vão aumentar à medida que a instabilidade tomar conta do país. E será que vai tomar ou o país vai melhorar? Não existe essa possibilidade de melhorar. Os Estados Unidos compraram essa briga com o Brasil. Eles compraram essa briga com o Brasil. E a pergunta é, eles já diminuíram a pressão. O presidente Trump já voltou atrás, abriu exceção para certos produtos brasileiros, para aviões da Embraer. E aí? Isso significa que as coisas vão se acalmar? Não. O Brasil não tem caminho de se acalmar e se relacionar com os Estados Unidos. O presidente Lula não quer e nem é aceito. O presidente Trump conversa com outros, com senadores, com bolsonaristas, com empresários, mas não com o presidente Lula. E o presidente Lula também diz que não quer conversar com... Ele diz que quer negociar, mas não será recebido pelo presidente Trump. Existe uma guerra. Por quê? Não é o problema do Lula, é que o Lula botou o Brasil no BRICS. O BRICS é o bloco do Armagedon, da Batalha do Armagedon da Bíblia. É o bloco do Oriente. O BRICS é a união dos países do Oriente contra os Estados Unidos. Rússia, China, Índia, Indonésia, etc., que estão se unindo. Falta Japão e Coreia do Sul, que vão acabar aderindo lá também. E aqui o Brasil vai acabar aderindo aos Estados Unidos, pelo bem ou pela força, de alguma maneira. E aí, como será isso? O Brasil vai concordemente se entender com os Estados Unidos? Não, o Brasil está querendo a China, mas a China é o lado de lá. Não tem jeito do Brasil do lado de cá passar para o lado de lá. O mundo está dividido. Aquela linha que passa ali pelo Oriente Médio, passa lá pela Rússia e Ucrânia, divide o Oriente do Ocidente. A própria Rússia não fala em Estados Unidos ou OTAN, fala em Ocidente. O mundo já está dividido para a Batalha do Armagedon, que vai acontecer no final da grande tribulação e Jesus vai voltar. O mundo já está dividido em Oriente e Ocidente. Alguns pontos estão aí ainda por serem acertados. Por exemplo, a Turquia está do lado de cá, do Ocidente, mas o coração do lado de lá. Japão e Coreia do Sul estão do lado de lá, mas se aproximando dos outros do lado de lá, comercialmente. E Brasil está do lado de cá, com o coração do lado de lá, o coração na China. Não vai dar certo esse namoro. Esse namoro é um namoro considerado adultério pelos Estados Unidos. O Brasil do lado de cá tem que se entender com os Estados Unidos, que é o chefe do lado de cá. E se não quiser, vai ter problema. A esposa que não quer se entender com o marido, que prefere ficar no colo do amante, vai ter problema com o marido. O Brasil está traindo os Estados Unidos e namorando a China. E os Estados Unidos não vão ficar satisfeitos. Mas e aí? Eles vão devagar, diplomaticamente? Não. O presidente Trump já deu o tom. Vai meter a vara. E a revelação de Deus nos mostra o que vai ser. O presidente Lula ainda hoje não acredita que os Estados Unidos vão aumentar a pressão. Ele acha que, como sempre foi, de fato, a turma do deixa disso vai entrar. ONU, organizações internacionais, só que os Estados Unidos já estão por cima das organizações internacionais, não respeitam. ONU já não significa mais nada para os Estados Unidos, e eu nem duvido que algum país aí já esteja planejando tirar a sede da ONU dos Estados Unidos. É a coisa mais óbvia. Há pessoas de outros países que não podem entrar nos Estados Unidos para ir na ONU. Então, por que a ONU tem que ficar de um dos lados? Não é melhor ficar num lugar neutro, na Suíça, por exemplo? E eu creio que não vai faltar quem sugira isso, tirar a ONU dos Estados Unidos. Bom,
Mas os Estados Unidos vão dominar o Ocidente. E o presidente Trump está com pressa, está se fortalecendo para isso, para dominar o Ocidente. É um preparador do caminho do anticristo. Ele não é o anticristo, ele é um cristão, mas ele está preparando o caminho do anticristo, fortalecendo os Estados Unidos. E no meio desse caminho tem uma pedra no sapato, que se chama Brasil. Os Estados Unidos têm que resolver. Como eles resolvem? A diplomacia do Big Stick, do porrete. Começa a negociar pela frente com o porrete escondido atrás, mas escondido daquela maneira que dá para o outro ver. Os Estados Unidos estão com o porrete, ameaça, e negociando. O Brasil está caindo na armadilha de falar grosso, enfrentar, não, nós não vamos nos submeter, nós vamos falar de igual para igual. O Brasil não tem condições de falar de igual para igual com os Estados Unidos, e isso é uma loucura. Mas é o que o presidente Trump quer, porque a partir daí ele vai continuar a pressão. Os senadores brasileiros que estão lá já avisaram, vem chumbo grosso aí. Vem mais leis severas aí, bem duras, dos Estados Unidos contra o Brasil. O Congresso norte-americano está gerando leis contra o Brasil. Os senadores viram isso lá. E não vai parar por aí. Mas por quê? Porque o Brasil está namorando a China. E eles não vão deixar. E vão meter chumbo aqui no Brasil. Será que vai chegar a esse ponto? Pode chegar. O presidente Trump, a revelação de Deus é que ele começou a cortar essa grande árvore do centro do Brasil, plantada lá em Brasília, no centro do Brasil. Começou a cortar a ponta dessa árvore. Depois ele vai cortar mais um pedaço, um pouquinho mais grosso. Depois vai cortar um outro pedaço. O presidente Trump, com a motosserra, cortando pedaço dessa árvore. Até que vai cortar a árvore toda. Mas será que ele vai ser bem sucedido? Vai, Deus revela, ele vai ser bem sucedido. Ele é um Ciro da Pérsia de nossos dias, que o Senhor levantou para fazer isso e unir o Ocidente para o anticristo. Depois é só tirar o presidente Trump, botar um Barack Obama, botar um outro assim e pronto. Os Estados Unidos vão dominar e controlar o mundo ocidental obedecendo a Satanás. Por enquanto não está ainda assim, mas está caminhando para consolidar a união. Para isso precisa resolver o problema da Venezuela, resolver o problema que se chama Brasil, e os Estados Unidos vão botar isso como prioridade. Ameaçaram anexar o Canadá, a Groenlândia, não estão falando nisso mais, mas o Brasil, contrário, eles não vão tolerar. Então, muita coisa mais vai acontecer ao Brasil, pressões, isso vai afetar muito a situação do brasileiro dentro de algum tempo. Por enquanto, o tal do tarifaço é só a ponta da árvore que está sendo cortada. Um pedacinho maior está sendo cortado, chamado Alexandre de Moraes. Mas ainda vem mais, e mais, e mais, e mais. E nós vamos vendo a coisa se agravando e Deus permitindo para o povo dele se voltar para ele. Deus quer alertar o seu povo no Brasil. Nós vamos entender a situação para buscar o Senhor e não preparação de uma candidatura evangélica para o ano que vem. Não é isso que Deus quer. Deus quer que o povo dele se volte para ele para se preparar para o arrebatamento.